Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande história que envolve muita devoção a Deus e superação. Falo dela, a pedagoga de formação e empresária Gleice Mangabeira, que me dá a honra da sua presença e magnitude aqui no podcast Eternizador de Histórias de Governador Valadares. Gleice, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Gleice, para começar nosso bate-papo, eu costumo dizer que quando eu era pequeno, no início da minha infância, ali pré-adolescência, isso bate muito com o início dos anos 2000. 2002, 3, 4, 5, 6, enfim. E eu sempre fui um menino muito ligado a tudo que passava nos veículos de comunicação. Via muita televisão, ouvia muito rádio, lia muito jornal, revista. E eu me recordo que nessa época eu não me lembro de ver nesses veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a mente. Haja vista que, hoje em dia, é muito comum em rodas de conversa com amigos, familiares, colegas de trabalho, colaboradores, colaboradoras, a seguinte indagação ser feita em uma roda de conversa. Como você está? Como está a sua cabeça? Feito essa introdução, como você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Olha, eu estou bem, graças a Deus. E 2025 tem sido um ano de muito milagres, Sim. né? Muitas experiências. Eu venho de uma correria muito grande de trabalho. E este ano foi um pouco desacelerado, né? Então, assim, eu estou podendo voltar a olhar para mim mesma, né? Então, assim, voltar a olhar para o meu interior, ver o que eu preciso de mudar, o que eu acho assim que essa reflexão ela tem que ser feita diariamente, né? Eu aprendi que tudo na nossa vida, todos os dias que a gente levanta já é um milagre. Sim. Só da gente levantar já é um milagre. Então, todos os dias você tem que estar ali deixando algo que você sempre está deixando de fazer algo que você goste para poder estar com alguém ao seu lado. Sim. Da seguinte maneira, às vezes você gosta de algo demais e quem está do seu lado não gosta de algo demais. Então, você tem que sempre renunciar a algo. Então, a vida da gente ela é uma renúncia diária. Independente se é algo que te faça muito bem ou não, para você fazer essa autorreflexão. Então, esse ano está sendo um ano de reflexão. Um ano que eu tirei, assim, diante de tantos momentos que eu vivi, eu falo que tsunamis da vida, né? Foram muitos problemas no qual hoje eu me encontro, assim, na melhor fase da minha vida. Legal, muito legal ouvir isso. E é muito salutar, né? Poder saber que um ser humano vive, por exemplo, neste momento, como é o seu caso, como você mesma disse, o melhor momento da sua vida. E venho tendo, né, aqui neste momento a honra de poder estar contigo justamente, né, com você vivendo este momento pleno de muita saúde, de muita alegria e felicidade. Qual que foi ou qual é o maior legado que a pandemia deixou para sua vida? Olha, Deus ele me deu um milagre na pandemia, né? Que eu peguei Covid. E eu fiquei muito mal. Eu descobri... Eu fico até um pouco emocionada porque foi uma época assim, muito difícil para todo mundo. Eu estava gripada e naquela época teria eleição. Então, eu descobri que eu estava com Covid no dia 15 de outubro. Mais ou menos assim. Sim. Eu só sei que eu tive que fazer um teste, era uma gripe, e eu precisava de mandar para a empresa um atestado no qual eu não podia trabalhar. E, por surpresa, quando deu, eu falo que é na hora da misericórdia, né? Foi mais ou menos às 3:30 da tarde, assim, eu recebo a notícia que eu estava com Covid. Aquilo ali, para mim, o meu mundo acabou, porque era uma doença nova, né? Eu peguei. E não foi só pegar o Covid, porque
tudo naquela época você tinha que ter a tal da quarentena. Todo mundo tinha que afastar de você. Você tinha que ficar isolado. Eu sou a pessoa que eu gosto de abraçar. Sim. Eu gosto de abraçar, eu gosto de conviver, eu gosto de estar com todo mundo. Eu tinha 2 crianças dentro de casa, né? Meu marido ali comigo. Eu fiquei muito mal mesmo. Eu comecei a dar falta de ar. Eu comecei a ficar muito fraca. Aí eu liguei para o meu médico na época. Foi Deus que me orientou na época a fazer isso, porque se eu tivesse ido para o hospital, eu não estaria aqui hoje. Eles teriam me entubado, eu teria pego outras coisas dentro do hospital. Aí meu médico falou, ó, você vai tomar esses medicamentos e você vai fazer o isolamento. Você vai começar a tomar agora, não só você, como seu esposo também. E ali nós começamos a tomar, só que ele também já tinha pego, só que a dele foi mais leve. Eu fiquei mais ou menos uns 30 dias de cama, que eu fiquei ruim. Para sair do quarto para ir no banheiro, eu tinha que segurar, que eu não aguentava andar sozinha. E eu ficava em casa sozinha, que ninguém podia ficar comigo. Sim. E Deus foi tão bom que eu amo aniversário. Adoro comemorar, adoro um bolinho. Eu passei meu aniversário de isolamento. E o mais, assim, interessante, que na época do meu aniversário, eu recebi tanto carinho, tanto presente, só que chegou muita flor. E cada flor que chegava eu chorava, porque eu falava assim, eu acho que eu tô morrendo, que era flor demais. E aquilo assim, eu de máscara, aí à noite, como eu não posso ficar sem um bolinho, que eu acho isso muito importante, que isso é a cultura lá de casa da minha família, a gente sempre gostou de comemorar. Eles compraram um bolinho da porta da sala, cantando parabéns para mim, eu lá na cozinha, eu não podia chegar perto de ninguém podia me abraçar. Aí depois eu fui pro quarto chorando, aí eles deixou na cozinha lá um pratinho com salgadinho, um pedacinho de bolo. Aquilo para mim foi a pior experiência da minha vida. Você comemorar o seu aniversário sozinha. Eu não estava sozinha, porque eu estava com o Senhor, né? Eu falo que o Senhor foi o tempo todo ali do meu lado. Ele, a cada momento, e ali, eu não tinha... o Covid, ele foi um momento tão difícil que ele mostrou que não existe você ter dinheiro ou não. Porque ele pegou quem tinha e quem não tinha dinheiro. O que eu acho que o Covid veio para mostrar que todos nós somos um só. O que vai diferenciar é a classe social. Uns vão poder ter mais, outros menos. Só que o Covid, ele veio e levou quem tinha e quem não tinha. Só que na época, vários vizinhos pegou. Vários vieram a óbitos e a gente não podia ir no velório. Você não podia despedir das pessoas. E eu fiquei com medo e nós passamos isso na família. Só que quando o esposo da minha prima faleceu, ele ainda teve velório. Mas teve aquele velório de 4 horas. Foi algo curto. Sim. Então, foi um momento assim que eu acho que foi um momento de autorreflexão para todo mundo. Então, foi um momento que eu falei que a partir daquela época, que eu queria viver com mais intensidade a minha vida. Eu queria amar mais, eu queria viver o hoje. O amanhã a Deus pertence e o passado é passado. Então, eu comecei a viver. Eu falo que naquela época, que foi 2020, né? Em 2020 para cá, eu vivo hoje. Eu vivo agora. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e ninguém tira. Então, tem hora que o pessoal fala assim, minha mãe tá ficando doida. Não é. Eu vivo agora. Como é que era a Gleice nos tempos de Colégio Bom Pastor? Era tudo de bom. Eu amei. Foi a escola, assim, que eu me identifiquei. Eu sempre me senti assim, que eu era excluída. Para te falar a verdade, quando eu era mais nova, eu me sentia muito feia. Não que eu seja bela, mas naquela época eu me excluía de tudo. Só que eu tinha uma professora de educação física lá, que ela era, assim, o maior barato. E ela colocava a gente para fazer tudo que tinha na escola. Então, foi a escola que eu aprendi a jogar, eu aprendi a viver, fazer amizades. Eu tenho amigos que eu levo de lá até hoje, professores que eu encontro na rua, a Gleice Mangabeira. Então, assim, é muito gostoso. Foi a melhor parte, assim, época da minha vida. Eu sofri um acidente, que eu lembro que eu estava vindo do colégio, eu sofri um acidente de bicicleta, assim, a bicicleta que me pegou. Não foi que eu caí de bicicleta, não. Fui atropelado por uma bicicleta. Sim. E tinha campeonato de vôlei. Eu toda machucada jogando vôlei no dia seguinte. Foi pro sacrifício. Pro sacrifício. Mas, assim, eu amei, assim, foi o que eu levei para a vida. Lá foi o meu primeiro tudo na minha vida. Amizades, participar de eventos. Eu aprendi lá a ser muita coisa que eu sou hoje, que eu carrego para minha vida. Tenho uma bagagem muito grande do Bom Pastor. Costumo dizer que o tempo de escola, ele
ele é o mais nostálgico da nossa vida pelo fato de que, por exemplo, no tempo de escola, nós não tínhamos as responsabilidades da chamada vida adulta. É claro que existem exceções, mas normalmente toda criança inserida em uma escola, ou um pré-adolescente ou um adolescente, ele não tem ali, né, as dificuldades e responsabilidades da vida adulta. Logo, é um tempo muito gostoso, muito nostálgico, porque as nossas únicas obrigações eram quais? Manter o bom convívio com os colegas, passar de ano, não tomar recuperação, fazer o dever de casa, estudar para aquela prova daquela matéria chata, enfim. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de Colégio Bom Pastor? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente ao colégio, vem na sua cabeça na hora. Olha, as amizades que eu fiz e os sonhos que a gente tinha, né? Porque lá, as amizades que eu fiz, a gente sempre conversava muito assim. Tinha uma turma que queria ser polícia. Então, uma boa parte se tornaram, né, policiais. Alguns, infelizmente, não. E teve a parte também que as meninas, a gente falava muito de ser assistente social ou ser psicóloga. Ali a gente começou a traçar o que a gente queria para a nossa vida. Só que no meio do caminho, assim, a minha mãe e o meu pai foram pessoas que lutaram muito para criar a gente. Então, eles nunca puderam nos dar algo a mais. Eu sempre, assim... Minha mãe, ela trabalhava em sapataria. Meu pai, ele era pedreiro, né? Então, minha mãe, o que ela conseguia nos dar, ela não conseguia suprir tudo aquilo que a gente sonhava. Então, quando eu saí do Bom Pastor, que eu fui estudar em outra escola, eu me engravidei muito nova, né? Então, assim, eu não tive aquela juventude. Sim. Porque aos 17 eu engravidei, aos 18 eu tive minha primeira filha, né? E eu já cuidava dos meus irmãos. Então, eu tive que, muito nova, ter responsabilidades muito grandes. Então, assim, a escola, ela me ensinou muito, mas veio situações na minha vida no qual eu tive que interromper um pouco os meus sonhos. Entendeu? Sim. Aí, assim, mas fica sempre aquelas lembranças. Nossa, o que eu poderia ter feito a mais? Mas eu falo que tudo é no tempo de Deus, né? Então, Deus, ele me permitiu ser o que eu sou hoje, diante de todas as dificuldades que eu passei. Mas foi um momento muito bonito. Eu tive que amadurecer muito rápido. Eu tive que entender o que a minha mãe e meu pai passavam muito nova, né? Então, não tem muito o que dizer. Eu tive que aprender a brincar de boneca. Uma boneca viva, nova. Enquanto os meus amigos estavam ali estudando, fazendo faculdade, né? Indo para o ensino médio. Infelizmente, eu não pude acompanhar a mesma época deles. Hoje eu tenho amigos que já são aposentados. Quando eu vejo eles na rua, eu faço vontade de pegar e bater, né? Porque quando que eu vou aposentar? Então, assim, a gente leva isso para a vida, né? A vida, ela é feita de processos. Uhum. Todos os seres humanos presentes neste plano vivem processos nas mais variadas órbitas. Órbita profissional, pessoal, vida matrimonial, enfim. E, mediante as nossas ações, existem processos que são acelerados, adiantados. E pegando um gancho no que você acabou de relatar, que você ficou grávida com 17 anos. Logo, como você mesma disse, o processo de convivência na escola, ele foi retardado, ou o processo de viver aquele momento ali de segundo ano, terceiro ano, ele teve que ser pausado por conta de uma experiência muito nova e muito importante que você já estava tendo que se deparar mesmo com 17 anos. Logo, você teve que amadurecer muito rápido. O quanto que todo esse processo que você acabou tendo que viver de forma muito abrupta e rápida te ajudou a ser a Gleice Mangabeira em pleno 2025? Quando você tem um filho, eu falo que meus filhos... O que eu sou hoje são meus filhos que fez eu ser assim. Quando eu tive a minha filha, eu tive que bater a mão no peito e falar, eu tenho que trabalhar para sustentar. Então, eu tive muito apoio dos meus pais. Meu pai, na realidade, meu pai, naquela época, eu falo que
se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu não teria tido a rebeldia de ter ficado magoada com meu pai naquela época. Porque quando eu estava com meus 15 anos, eu estudava no Bom Pastor, né? Sim. Minha festa de 15 anos, ai, que delícia. Minha mãe, naquela época, assim, me tornando adolescente, jovem, né? Indo para a juventude, minha mãe virou para mim, assim, minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito fechada. Para poder falar da gente, das experiências da vida. Sim. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de mostrar a garra de trabalho. A gente sabia que ela saía às 6 da manhã e chegava 6 horas da tarde. Ela nunca teve aquela experiência. Minha filha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E não tinha essa informação que a gente tem hoje, tão rápido, que você pega o celular ou um computador, você digita o que é isso, você descobre. Para mim, naquela época, beijar na boca engravidava. Minha mãe me solta uma vez que era para mim tomar cuidado para mim não namorar com o meu irmão. Como assim, irmão? Foi quando eu descobri que meu pai teve um filho. No período que ele estava com a minha mãe e que talvez ele teria quase a minha idade. Aquilo chocou muito. Sim. Eu fiquei tão revoltada que eu falei, a partir de hoje meu pai não manda mais em mim. Eu fiquei revoltada. Mas eu sempre fui muito da igreja. Minha mãe sempre nos ensinou o caminho da igreja, né? E minha mãe falando, filha, cuidado e tal. Então, eu bati a mão no peito, achei que eu podia tomar conta da minha vida, né? Então, foi na época que, querendo ou não, acabei engravidando. Meu pai, ele ficou muito decepcionado com isso, que meu pai não esperava isso nunca de mim. Meu pai ficou mais ou menos um ano... acho que foi 1 ano e meio sem conversar comigo. Meu pai, ele foi conhecer minha filha já estava com meses. Mas quando ele conheceu a primeira neta, ele ficou doido. Tanto que a minha filha saiu de casa, casada, né? E meu pai tinha ela já como filha, já não tinha ela como neta. Meu pai faleceu, já vai fazer 2 anos. Então, assim, naquela época ali, a rebeldia que eu falo da sua adolescência para a sua juventude, esse momento, ele é um momento difícil na vida de todo mundo. Hoje eu consigo ver isso. Então, assim, o que aconteceu com aquela Gleice daquela época para a Gleice de 2005? O processo de ser mãe muito nova, de ter que amadurecer, ajudar a cuidar dos meus irmãos, né? E depois de casada, quando eu tomei essa decisão de fazer o curso de pedagogia, que eu fui entender todo o meu processo da infância, da minha adolescência e do que eu sou hoje. Porque a gente estuda muito na pedagogia que a gente vive na construção e desconstrução do sujeito. Se eu fosse pegar os exemplos, aí eu passei, depois que eu tive, né, a minha primeira filha, eu queria pegar só os pontos positivos do casal, do que era a vida 2, né? Sim. Então, assim, se eu fosse pegar tudo que o meu pai aprontava, eu não era para me estar casada hoje, porque meu pai era fogo na roupa. Mas a minha mãe era mulher de muita fé, minha mãe era mulher de muita oração, a minha mãe Minha mãe, eu falo assim, mãe, tem que canonizar a senhora, que ela é uma pessoa, assim, de um coração, que você pode chegar aqui perto dela, falar o que for com ela, que ela mantém firme. A resposta é o silêncio e a oração. Eu tive que aprender. Então, ali naquela época, eu sempre falei, eu quero ser 10% do que a minha mãe é. Eu não preciso de chegar a 50 nem 80. Se eu tiver 10% do coração que a minha mãe tem, eu vou ser uma grande mulher. Então, foi daí que surgiu essa Gleice que você vê hoje. Pegando o exemplo do que a minha mãe faz, do que a minha mãe é. Entendeu? Porque, assim, do meu pai, o que eu aprendi é a garra de trabalhar. Isso eu quis pegar com ele, né? Mas a gente teve essas situações que a gente teve que viver no decorrer do tempo, né? Eu descobri essa situação que eu tinha um irmão que meu pai nunca o reconheceu, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Porque eu fui procurar, eu fui descobrir. Mas ele nunca quis contato com a gente. Então, assim, hoje eu tenho 2 irmãos, né? Que são da minha mãe mesmo. Mas esse irmão que meu pai teve fora do casamento, ele nunca teve contato com a gente, não. Além de processos, a nossa vida ela é feita de momentos muito importantes e que marcam toda a nossa trajetória aqui na Terra. E esses momentos podem ser positivos ou negativos. E eu costumo dizer sempre que a nossa vida se parece como um livro, né, de páginas positivas e páginas negativas. Só que, diferentemente dos livros, onde as páginas, ou melhor dizendo, onde os capítulos podem vir através apenas de folhas,
na nossa vida enquanto ser humano, os capítulos podem vir através de diversos formatos. Uma conversa muito marcante, que ali delimita um novo momento na sua história de vida. Um dia, um ano, e você tem o ano de 2013 como muito impactante na sua jornada aqui neste plano, pelo fato de ser um ano muito marcante por tudo que você acabou tendo que viver a partir desse ano, que é 2013, como eu disse. Mediante a tudo que você viveu de 2013 até 2025, estamos neste ano de 2025, por isso que eu estou pegando o ano corrente como exemplo. Qual que é o grande aprendizado que a Gleice, mulher, empresária, esposa, mãe, tem de tudo que você viveu? Olha, 2013 foi... Fico até emocionada, né? A água entornou, né? 2013 eu vivi o pesadelo na minha vida, que foi quando eu descobri que eu estava entrando numa depressão muito forte. Eu dei o burnout, né? E eu falo que tudo tem que vir o kit completo. Aí veio a fibromialgia, veio o pânico. E foi um momento que eu tive que... E naquela época eu tinha acabado de realizar meu sonho de que era entrar na universidade. Eu tinha acabado de passar no vestibular. Eu tentava entender o porquê que estava acontecendo tudo aquilo comigo naquele momento. Tipo assim, agora que eu vou começar a realizar o sonho de ter um diploma, né? Que eu queria ser pedagoga na época e para a escola dar aula, porque eu via meus meninos com aquela dificuldade de aprendizado, meus meninos estavam em escola particular e era muito cobrado. Eu queria aprender mais para poder ajudar meus meninos, mas foi tudo frustrante, porque pensa você estar fazendo seu curso de pedagogia passando por um tratamento psiquiátrico. É muito difícil. Então, assim, os professores, eles foram para mim... os mestres no qual me ensinou, conseguiu a fazer com que eu olhasse para mim mesma. Estudar a minha história, saber o que eu estava vivendo, e aquele processo foi doloroso. Porque eu sentia sintomas, mas eu não sabia o que era. Eu tinha os sintomas, porque todo problema que você vai viver, qualquer tipo de enfermidade, ela tem um gatilho. Sim. Se é uma dor de cabeça, ela começa a dar pontada. Né? Então, ali, eu comecei com várias situações sentindo e eu não sabia o que era. Eu trabalhava numa empresa no qual eu atendia diversas pessoas. Eu atendia pessoas simples, médicos, empresários, atendia todo mundo. E um dia eu sentada, eu não estava conseguindo ficar sentada, muita dor de cabeça e dor no corpo. Aí eu atendi um senhor no qual eu falei assim, nossa, eu acho que eu estou com problema na minha coluna. Aí ele falou assim, meu filho é ortopedista. Aí eu atendi, nossa, minha cabeça tá doendo. Eu sou neurologista. E aí foi. Então, ali eu fui pegando os contatos e comecei a ir consultando para poder tentar entender o que eu estava sentindo. Então, assim, eu comecei a fazer a minha faculdade tomando muito medicamento. Não foi pouco, não. Tanto que eu já dei crise de pânico dentro do ônibus indo para a faculdade. Parar no meio do caminho, descer do ônibus, ficar parado no posto de gasolina. Ter que ligar para o meu esposo para ir me buscar, que eu senti uma dor que eu não conseguia explicar. Ele chegar no hospital comigo, eles me não sossega, ler o modo de dizer, sedar, né? Para eu poder voltar para casa. Só que a turma no qual eu me formei, poucas pessoas conseguiam entender o que eu estava vivendo. Dentro da sala eu ficava muito calada. Eu me identifiquei com poucas pessoas. E essas poucas pessoas que me ajudaram, caminhou comigo. Porque, assim, o primeiro período você está conhecendo as pessoas. No segundo, você está se identificando. Aí, quando foi no terceiro, que 3 pessoas ali, que, assim, são amigas que eu levo para a minha vida, foram os anjos na minha vida dentro da universidade. Que é a Mari, a Pri e a Kelly, assim... Elas não sabiam o que eu estava passando, mas pelas lágrimas que elas viam, elas me davam apoio. E a gente tem o grupo de estudo. Você tem que ter um grupo ali para você fazer seus trabalhos, para você fazer seu TCC, para você escrever um artigo.
E nesse período todo, eu escrevi sobre o problema que eu tinha. Eu tive a oportunidade de estudar sobre o burnout, para entender o que eu tinha. Na época, a gente estava estudando, até tivemos palestra com neuropsicopedagogo, né? Que ele foi na faculdade na época, e ele falando muito sobre o luto da adolescência, que os adolescentes vivem muito essa transição dos 12 para 13, 14 anos, eles vivem um luto. E a gente não consegue identificar isso nos jovens de hoje. Ah, é pirraça, é isso. Não, é o luto da transição de idade. Eu aprendi isso na faculdade. Sim. E quando eu comecei a estudar sobre o caso, o que eu estava vivendo, eu fiquei assustada. Muito assustada. Porque eu consegui entender tudo o que eu sentia. Tipo assim, a dor de cabeça era referente àquilo. A palpitação a mais era referente àquilo. O medo era referente àquilo. O pânico que eu estava dando era referente àquilo. O cansaço extremo era também referente àquilo. Não era uma coisa boba. Muitos, naquela época, né? Você vê, 2013, a gente está em 2025, né? Muita gente achava que era... como que eu posso te falar? Não era que eu estava fazendo um charme, era que eu estava querendo chamar a atenção. Mas só eu sei o que eu passei. Eu e Deus. Eu me lembro de um dia, sem ser essa crise do ônibus, eu liguei para uma amiga minha. Eu acho que ela nem sabe disso, né? Na hora que ela vê, que ela ouvir a história, ela vai saber. Eu devo ter ficado mais ou menos 1 hora com ela no telefone. Eu comecei a chorar dentro da faculdade, eu não queria voltar para casa. Bateu um medo, um pânico tão grande, eu chorando. E ela assim, amiga, calma, vai pro ponto de ônibus. Ela foi me orientando tudo o que era para me fazer. Eu, dentro da universidade, eu me perdi. Eu olhava, eu falava assim, eu não sei onde eu tô. Ela falou, calma, respira. E ela não sabia, eu acho que ela assim, o que tá acontecendo? Ela tá ficando doida? Mas eu estava tendo uma crise de pânico muito forte. Aí eu liguei, naquela época, as minhas terapias... Normalmente, a terapia ela é 1 vez por mês ou 1 vez por semana. Eu ia 2, 3 vezes na semana. Eu ligava para a minha psicóloga e falava com ela assim, eu não estou aguentando. Ia nela. Eu não estou aguentando. Eu ia na psicóloga. O psiquiatra era 1 vez por mês, mas a psicóloga, coitada, ela sofreu comigo. E ela tentando assim, me ajudar. O que estava acontecendo e tal. Passa coisas na cabeça da gente que você não imagina. A vontade de sumir. Só que na minha realidade, eu tinha 2 filhos dentro de casa pequeno. Eu tinha que voltar para casa, né? E eu tinha um esposo dentro de casa. E eu não queria mostrar para ele que eu estava vivendo aquilo. Eu não queria mostrar para os meus filhos que eu estava vivendo aquilo. Então, ali eu tinha que ser mãe. Então, da porta para fora, eu podia ter minhas crises. Da porta para dentro, eu não podia ter crise. Eu tinha que ser forte. Eu tinha que ser a Gleice Mangabeira dentro de casa, sem problemas. E minha cabeça ali a 1000. Foi onde eu fui no psiquiatra, falei com ele, olha, muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão passando na minha cabeça, eu não estou legal, o que eu posso fazer? Vamos dobrar seu medicamento. A fibromialgia atacava, eu travava. Eu não conseguia andar. Eu liguei um dia pro meu irmão falei assim, me leva para o hospital quando estou conseguindo respirar, não estou conseguindo andar. Aí nesse dia eu cheguei, já tinha um tempo que eu já vinha fazendo acompanhamento com as dores que eu sentia no corpo. Aí eu lembro que o meu ortopedista estava de plantão. Ele falou assim, abre os braços, abre as pernas. Aí eu falei, igual da geral, né? Abre tudo. Eu vou colocar, onde eu colocar a régua, você fala se tá doendo. Aí ele foi apontar, tá doendo aqui, tá doendo ali. Todos os lugares. Ele falou, você está com fibromialgia. O tratamento ele é feito à base de corticoide. Se você for fazer a base do corticoide, você vai ter que tomar, você vai engordar, ganhar peso. Que mulher quer ganhar peso? Ninguém. Aí eu falei, amém. Vamos lá para mais o tratamento, mais medicamento. Então, ali eu tomava era 150 miligramas de medicamento para dor à noite. Para ansiedade, durante o dia eu tomava 240 miligramas de remédio para ansiedade. Era muito medicamento. E fora o de dormir, né? Que eu tinha que tomar para dormir. Só que o remédio para dormir, se eu tomasse ele quando eu chegasse da faculdade, ele não fazia efeito. Eu tinha que tomar ele, era 8h30 da noite. Você pensa, você está no seu terceiro horário, no seu intervalo na faculdade, você tinha que tomar remédio e dormir. Para ele fazer efeito quando você chegar em casa. Eu estudava no campus 1 da Univale, eu tinha que pegar o ônibus para chegar em casa. Dopada, você poderia perder até o ponto de ônibus. Sim. Então, quando eu falo que Deus colocou esses anjos, a Mari, durante muito tempo, me deu carona. Ela me deixava na porta de casa.
Ela vinha da faculdade, me deixava na porta de casa. E ali ela começou a entender tudo que eu estava vivendo. Foi onde que a gente começou a fazer todos os trabalhos. A gente conseguiu escrever um artigo, não sobre o meu problema. Esse artigo, ele foi aprovado no simpósio lá em Recife. A gente tinha que ir lá apresentar. Só que devido ao meu tratamento, outras coisas foi aparecendo, né? Que tudo vai aparecendo na gente quando a gente está com esse tratamento psiquiátrico. Hoje, graças a Deus, eu não tenho vergonha de falar isso. Então, o meu médico, ele me orientou. Eu acho melhor você não viajar, porque é uma viagem longa e você pode passar mal. Aí eu tive que ficar. Isso já foi na reta final da nossa formatura já. Então, eu vivi todo esse processo na faculdade, mas eu não faltava de aula. Era tomando remédio. Todos os dias eu estava na faculdade. Todos os domingos eu estava na igreja. E todos os dias, se eu pudesse, eu ia na capela. Por que que eu te falo isso? Foi ali que foi a minha cura. Foi ali que foi o meu processo, foi ali que eu me identifiquei, foi ali que eu me encontrei. Quando foi em 2017, eu recebi alta do meu tratamento. Aí o meu médico falou, não tem necessidade de você tomar esses medicamentos, vamos fazer o desmame dele. Então, em 2018, eu estava tranquila. Mas, para mim ficar tranquila, eu tive que sair do serviço. Eu tive que pedir, entrar com a rescisão indireta, porque foi... Tudo que eu vivi foi devido ao trabalho. Sim. O que quer dizer o burnout? Muitas vezes as pessoas falam assim, não existe isso. Existe. É um esgotamento físico-mental. É um cansaço além do que você imagina, porque você abraça tudo. Eu fazia o meu trabalho, que eu tinha que exercer, mas eu fazia o do outro, porque eu sempre gostei de ajudar. Quando eu falo que eu queria ser assistente social, psicólogo, eu falo assim, não era para ser não, porque senão não tinha jeito. Porque eu sempre tive esse coração de querer ajudar, sim, de querer fazer pelo outro, entendeu? Então, trabalhando, eu queria fazer o meu, eu queria fazer do outro, eu ajudava. Se eu batesse a minha meta do dia, eu passava cliente para o outro bater a meta dele. E quando você trabalhando num campo que você é cobrado meta, você tem que vender mais e mais e mais. Então, tinha gente ali que não dividia o pão com o irmão, né? Eu dividia. Eu falava assim, não, atende aí. É venda para você bater sua meta, fulano. Tem gente ali querendo... Sempre fui assim. Isso é de mim. Entendeu? Se eu tiver que tirar um pouco da minha mesa para poder dar, eu dou. Eu não me importo, porque eu acho que na Terra a gente tem que estar aqui para ser luz em meio à escuridão que a gente vive. E eu sempre falei isso com o Senhor. Senhor, eu quero ser um pouco de luz na vida das pessoas. E Deus, ele veio me mostrando no decorrer da vida que não é difícil ser essa luz. A gente sofre para ser ela, mas não é difícil ser. Então, assim, fiz meu tratamento todo. Muita gente não sabia. Eu ia para a igreja... falando agora, vem muitos flashes, né? Sim. Acho que eu falo que viver o passado é mais doloroso do que você passar por ele, porque você lembra de tudo que você viveu. Eu tinha na minha cabeça, assim, que eu tinha que ir na igreja todo domingo, que eu tinha que receber Jesus ali todo domingo, que ele era o meu remédio, sim, ele queria me curar. Eu ia, sentava no primeiro banco. Eu não podia abrir o olho, porque se eu olhasse para trás eu dava crise de pânico, porque a igreja estava lotada. Então, assim, eu sentava, ficava com o olho fechado. Aí, até que um dia o padre virou para mim e falou assim, eu tô curioso para te fazer uma pergunta. Aí eu falei, por quê? Por que você senta no primeiro banco e fica com o olho fechado a missa toda? Aí que eu fui explicar para ele. Estou passando por um tratamento, eu dou crise de pânico. Se eu ficar olhando para o Senhor e ver quem está do meu lado, eu vou passar mal. Eu vim aqui para receber Jesus. Então, eu recebo Jesus e vou para casa. Então, assim, eu saía, ninguém me via. Eu fugia. Muitas pessoas da minha paróquia não sabem o que eu passei, o que eu vivi. Falar hoje não dói, porque eu fui curada em termos de falar. Eu acho que o processo da cura... Porque, assim, a gente não fala de cura 100%, eu falo da cura espiritual. Porque existem os gatilhos. A depressão, ela é o gatilho. A gente sempre vai viver com algo que vai te fazer voltar um pouco aquilo que você viveu, né? Então, assim, a depressão, ela veio me tornar uma grande mulher. Eu comecei a ser uma mãe melhor. Eu comecei a ser uma esposa melhor. Eu comecei a ser uma filha melhor. Eu comecei a ser um ser humano melhor depois da depressão. Porque eu comecei a ver tão pequena que eu era. Porque você pensa, 2013 eu vivia a depressão, 2020 eu peguei o Covid. Foram os piores momentos da minha vida.
Eu viver com aquele pesadelo de um tratamento psiquiátrico e, ao mesmo tempo, você pegar uma doença que você acha que você vai morrer. Porque estava todo mundo morrendo. Você não sabe se você vai sobreviver. Então, hoje, depois desse... eu falo que é a faculdade, o mestrado, né? Que eu já tirei o mestrado do problema. Eu falo assim que hoje é muito tranquilo eu falar sobre o problema, mas nem todo mundo está preparado para ouvir. Porque, assim, às vezes você está com a pessoa do seu lado, que ela tem um problema e você não sabe. Hoje eu sou mais cuidadosa. Hoje eu consigo identificar as pessoas quando está com algum problema ou não. Eu consigo ver. Eu consigo ser ter mais empatia com o ser humano, né? Então, assim, se uma pessoa chegar perto de mim e começar a contar o caso dela, eu paro para ouvir. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu falo que amigo não é quantidade. Você pode ter 1000. Não adianta que esses 1000 não vai te ajudar. É qualidade. Eu tive a qualidade de amigos o suficiente para me ajudar a sair da depressão. Que, na época, as meninas ficaram tão preocupadas comigo que elas me ligavam, algumas me ligavam e ficavam assim, ô nega, pelo amor de Deus, com medo. E naquele período ali, nós perdemos um amigo. Logo no meu primeiro dia de terapia. Com o mesmo problema que o meu. Então, aquilo me assustou também. Então, foram muitas situações que aconteceram nesse período de tratamento, no qual me levou a ser essa pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa que tem mais amor ao ser humano. Uma pessoa que se entrega ao ser humano. É difícil, porque às vezes a gente se entrega, não que você espera da pessoa o mesmo retorno, sabe? Porque isso não vai acontecer. Na Bíblia fala que uma mão da outra não precisa de saber. E tudo aquilo que você faz de coração, não espere nada em troca. Porque cada ser humano tem um coração, tem um pensamento, né? Então, assim, a gente sofre nessa vida. O mundo, ele tá um mundo muito... eu tento encontrar palavras para o mundo de hoje que dá medo. Dá medo. Eu fico dentro de casa, tem hora que eu fico olhando para os meus meninos, estudando eles. Se estão muito calados, eu pergunto, o que está acontecendo? Eu tento ser a mãe mais palhaça da face da terra. Dentro da minha casa não existe tristeza. Do nada eu começo a cantar, eu começo a dançar. Mas não é porque, Gleice, não, é por meu lar ser um lar de alegria, ser um lar de paz. Eu falo com meus eu quero briga, eu não quero confusão, eu não gosto de discussão. Lá em casa, se começar a alterar o tom de voz, eu já peço para baixar. Não pode parar, que eu não quero, isso aqui está repreendido. Porque é bobeira, a gente perde tempo com pequenas coisas. Deus tem grandes coisas pra gente. Eu vou perder tempo discutindo. Olha o tempo que eu já perdi fazendo tratamento. Em silêncio. Assim, né? Foi uma época que eu tive que viver o silêncio do tratamento. Você se cala sem querer, né? Naquela época, eu já tive que viver no mundo de isolamento. A Covid já me fez ficar isolada. Por que agora eu tenho que ficar triste? Não, eu tenho que viver a paz, eu tenho que estar bem comigo, para estar bem com o outro também. Então, eu procuro... Hoje, a Gleice, que é totalmente diferente. Se você vê a Gleice assim, há 10, 12 anos atrás, a Gleice de hoje é uma mulher totalmente diferente, que está, assim, pronta para enfrentar os desafios que a vida tem colocado. 2021, minha filha casou pós-pandemia. Aí o casamento naquela época, assim, vai fazer festa. Você não podia colocar muitas pessoas, não. Aí, a nossa família é uma família que você vai fazer um bolinho das 100 pessoas. A família Mangabeira, ela é assim. E aqui tá aqui. Sim. Pensa os que estão na Bahia. Se juntar todo mundo, não precisa de convidar mais ninguém. A nossa família é o suficiente. Sim. Então, nossos bolinhos nunca foi bolinho de 10, 20. Nunca foi bolinho, né? Nunca foi almocinho. Sempre foi tudo muito grande. Sim. Então, o casamento da minha filha foi, assim, um momento aí para você entender por que eu virei isso hoje. Né? Quem é a Gleice hoje. Sim. Após pandemia, não, tem que viver agora. Filha, é isso que você quer? Vamos lutar para fazer. Saiu o casamento dela. Tinha um tio meu lá, irmão do meu avô. Ele dançou a festa toda, do início ao fim. Aí teve um dos convidados que virou para mim, onde que desliga aquele senhorzinho ali? Ele não para. O tempo todo ele tá dançando. Todas as músicas que passava, até a da Cabeça Branca lá, da lancha, né? Vai dar lancha lá, sei lá. Nem sei cantar. Eu não sei cantar música, não. Aí meu tio dançando. Resumindo, um mês depois que a minha filha casou, meu tio deu um AVC
morreu com 2 dias. Na virada do ano, minha filha casou em dezembro. A minha avó passou mal de 31 de dezembro. Minha avó foi parar na UTI com 95 anos. Eu quase infartei naquele dia. Ver minha avó passando mal, porque foi eu que cheguei na casa dela, vi ela passando mal, levei para o hospital. Virada de ano. Me dediquei à minha avó. O ano de 2022. De janeiro até perder meu pai em agosto. A mãe do meu pai. Ela fez 96 anos, eu preocupada com a minha avó. A minha avó vai morrer, minha avó vai morrer. Aí fui parar no médico. Nesse período, comecei com dor no peito. Comecei com falta de ar. Eu tô morrendo. Volta a Gleice, consultório, onde eu te falo que tem uns gatilhos. Sim. Volto no consultório. Aí o médico virou para mim e falou assim, nós estamos tratando de um luto que não existe. Você tá com medo de perder sua avó? Eu falei assim, doutor, mas a minha avó, ela falou comigo que tá chegando a hora de morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você não tá entendendo? Ela foi isso comigo de manhã. Aí ele falou, calma, mas a sua avó, ela está com 96 anos. A algum momento ela vai partir. A certeza que nós temos é que nós nascemos e que um dia a gente vai partir. Essa é a única certeza. Ninguém está preparado para isso, mas é o que vai acontecer. Aí vou te dar um remédio para ansiedade. Comecei a tomar o remédio. Meu pai começa a passar mal. Meu pai, do nada, com 1 semana passando mal, meu pai veio a óbito. Isso, para mim, assim, graças a Deus que eu estava medicada, que eu estava tomando remédio da ansiedade. Que se eu não tivesse tomado remédio da ansiedade, eu não sei o que tinha acontecido comigo. Eu peguei meu pai sentindo dores, os 2 passou em vários médicos. Ansiedade. Meu pai estava todo tomado por dentro. Meu pai, ele tanta coisa, fígado, rins, pulmão todo comprometido. E os médicos, ninguém conseguiu ver a ansiedade. Meu pai chegou todos os lugares que ele foi, olhava, batimento cardíaco estava ok. A pressão estava ok. Tá tudo limpo o pulmão dele. Mas meu pai estava com o pulmão todo comprometido. Meu pai partiu, pum. Aí eu fiquei mal. 1 mês. Chorando. Eu falei, meu Deus, eu fiquei tão preocupada com a minha avó que eu não vi meu pai partir. Aí foi onde que eu comecei. 2023 vai ser um ano, aquele ano ali que eu perdi meu pai, né? Eu falei, agora vai ser o ano que eu vou voltar o olhar para mim. Eu quero tentar me entender. Aí, 2023, eu comecei a viver no luto, porque o luto, ele é doído 1 ano e meio, né? Pelos estudos. 1 ano e meio é o luto mais dolorido. Depois você começa a saudade, vem aqueles momentos e tal. Aí foi onde eu fui parar de novo no mesmo psiquiatra, depois de 5 anos. Sim. E engraçado que ele tinha falado comigo na época assim, eu quero te ver daqui a 5 anos. E foi justamente 5 anos certinho, quando meu pai partiu. Aí voltei a fazer a prevenção. Porque a gente tem que se prevenir. A gente não vai no clínico. Então, assim, ao clínico, você vai lá para ver o que você tem todo ano. Se você vai no cardiologista para ver se está tudo bem. Por que você não vai no psiquiatra para ver como que está a sua saúde mental? Aí, depois disso, assim, eu e o psiquiatra, hoje, a gente é igual clínico geral, né? Aí eu comecei a fazer prevenção. Eu fui, falei com ele tudo o que estava acontecendo. Ele falou assim, Waile, você está vivendo um momento difícil de novo. Você está vivendo um luto. Eu falei assim, eu não tive tempo de viver o luto do meu pai. Porque eu procurei fazer outras coisas, eu procurei a me engajar mais na igreja, eu procurei a cuidar mais da minha avó, eu procurei a fazer outras coisas para mim não pensar que eu tinha perdido meu pai. Meu pai tá viajando. Porque se eu ficar pensando assim, nossa, eu enterrei meu pai. Aí depois, só dia 2 de novembro, que você vai lá no cemitério para poder ver. Sim. Aí o dia de lá, que é o dia triste. Exato. Mas é uma dor muito grande ainda, não passa. Mas você tem que ser forte. Aí foi quando eu tomei a decisão de, não, agora eu quero ficar em casa. Eu não vi meus filhos crescendo. Hoje eu tenho 2 netos. Meus netos vão crescer daqui a pouco, eu não vou saber o que é ser vó. Não, eu quero trabalhar de dentro de casa. Foi onde eu comecei a ter o olhar para mim. Gleice, o que você quer ser? O que você quer de você mesma? O que você pode mais? Porque, assim, todas as empresas que eu trabalhei, eu me dediquei ao máximo. Eu fui a empresa, eu vesti a camisa da empresa 100%. Por que para os outros eu posso vestir uma camisa 100% e para mim não? Porque eu vou ter que ser CLT pro resto da vida, partido político pro resto da vida? Não, eu tenho que fazer algo para mim, eu tenho filhos. Foi onde eu virei a chave, que foi o ano passado, foi 2024. Eu virei a chave
comecei a trabalhar para mim mesma, montei meu próprio negócio, montei uma agência online, trabalho de casa e tenho uma loja também agora, que é novinha, bebezinho ainda, está engateando, que é de roupa masculina. Mas, assim, para mim, estar trabalhando com a minha filha, para estar ajudando ela, para ela não passar pelo que eu passei. Porque eu trabalhei a vida toda. Eu não vi ela crescendo quando assustei, ela já estava com 30 anos, já tinha filho. Eu não vi ela crescendo. Sim. A minha hoje está fazendo faculdade, eu também não vi ela crescendo. Meu filho está maior que eu, também não vi ele crescendo. Então, eu falei assim, não, você não vai passar por isso. Você trabalhando em casa, você vai acompanhar a vida dos seus filhos. Então, assim, o que faz me tornar o que eu sou hoje são meus filhos. Fé, devoção e superação. O que essas 3 palavras representam para a sua história de vida? Olha, Respira. Eu sou muito devota de Nossa Senhora. O meu período que eu fiz tratamento, eu ia todos os dias na capela. Todos os dias. Eu ia às 7 da manhã no Santíssimo. Eu apresentava ali ao Senhor o meu dia. Apresentava a minha família. Pedia que Nossa Senhora ela cobrisse com o teu manto a minha vida, a vida dos meus filhos. Porque a gente entende assim, quando a gente é novo, a gente não consegue entender o que os pais da gente passam, né? E eu tive que sofrer um pouco para me entender tudo aquilo que a minha mãe fez por mim, tudo aquilo que o meu pai fez por mim. Então, eu tive que ser, assim, eu nunca escondi para os meus filhos a minha vida. E, tipo assim, as minhas filhas, eu expliquei toda a situação, tudo que eu passei. Olha, devido à falta de informação, um pouco de diálogo, aconteceu muito prematuro ser mãe, ter que amadurecer muito nova, né? Mas eu não quero que isso aconteça com vocês. Então, eu tentei explicar isso para minhas filhas. Então, assim, essa devoção de estar na presença do Senhor, né? Entregando a vida dos meus filhos diariamente, isso é muito rico. Às vezes acontece, eu não sei se você vai me entender, às vezes a vida da gente está assim, tão top que a gente esquece de ir lá, né? De agradecer. A gente vai, eu falo, não, a gente tem que passar pelo momento do deserto. O deserto, ele é essencial para a nossa fé, ela sempre está fortalecendo a nossa fé, amadurecendo tudo na vida da gente. Então, assim, eu estou vivendo agora, para te falar a verdade, o deserto. Eu gosto de passar pelo deserto, porque o deserto, ele me faz voltar a olhar para a minha fé, para a minha espiritualidade, para o meu abastecimento. Então, nessa época, eu ia às 7 da manhã na capela. Aqui na Minas Gerais tem uma capela maravilhosa. Sim. Ali foi toda a minha cura. Tudo que eu pedi a Deus ali, Deus me deu assim. E é muito surreal, que a gente não sabe o tamanho da nossa fé. Você pede, quando acontece, você não acredita. Acontece com você? Já, demais. Comigo é assim. Então, ali, várias vezes, eu ajoelhada ali, chorando, no momento de crise. Ali foi meu consultório psicólogo, psiquiátrico, tudo ali dentro. Porque no dia que os médicos não podiam atender, era lá dentro que eu estava. Ali eu ajoelhava, eu chorava. E pessoas aleatoriamente colocavam a mão no meu ombro e falavam assim: filha, não se preocupe, Deus vai te dar tudo aquilo que você está pedindo. E Deus, a promessa, ela é maravilhosa. Tudo aquilo que você pedir com fé, você vai ter mesmo. E Deus, ele foi me mostrando isso no decorrer da minha vida. Né? Eu falo que a minha filha do meio é um milagre de Deus. É um milagre. As pessoas falam assim que, dependendo da situação que você teve, a experiência que você teve com o Senhor, as pessoas acham que, quando você fala, a pessoa está idolatrando. Não, não é isso. Quando eu estava grávida, ela deu a circular de cordão. E nessa circular de cordão, o médico falou: se você entrar em trabalho de parto normal, ela morre. Ela tem que ser cesárea. E eu fui muito para a adoração, e um dia de tarde eu estava na adoração com os pés inchados, e aquilo assim, minha barriga ficava igual uma gelatina. Vup, vup. Eu não entendi aquilo, não. Fui para casa e sentindo dor. Minha bolsa estourou. Eu fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu comecei a sentir dor. E, ao mesmo tempo que eu sentia dor, eu sentia ânsia de vômito. Então, eu não conseguia fazer força para ela sair. Eles tiveram que induzir meu parto. No induzir o parto, eu não conseguia fazer força para ela sair. Eu comecei a clamar ali. Eu comecei a rezar.
E fui pedindo a Deus. Aí teve um momento que a contração, homem nunca vai sentir isso. Isso é errado. O homem tinha que sentir isso. Na contração, ela começa leve e ali ela dá aquele espaço. Sim. Teve um momento que eu de olho no relógio, e eu gritando, chama meu esposo, eu quero pagar cesárea. E ninguém conseguia ligar pro meu marido. Ninguém achava ele. Só que ele estava lá na recepção esperando, ninguém sabia que ele estava lá, estava ligando para minha casa. Eu desmaiei. Teve um momento que eu desmaiei. Eu lembro, como se fosse, gente, é uma experiência maravilhosa. Eu com medo da Ana Clara morrer naquela época. Veio um clarão nesse momento que desse clarão eu vi um manto. Era como se minha mão eu estava no soro, como se pegasse na minha mão e falasse assim: não temas, eu estou contigo. Quando eu voltei, ela estava saindo sozinha. Aí ali naquele momento eu comecei a gritar enfermeira. Minha filha está nascendo. Foi uma correria dentro do hospital. Minha filha está nascendo, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí a enfermeira, respira, eu não posso não, que vai subir de novo. Não. Foi uma correria, e lençol para ela não cair, que corre para a sala de parto. E naquele momento ali, o médico só falou assim, ó, na hora que vir a dor, você vai fazer força. Não precisou de fazer força, gente. A dor veio, ela saiu. Quando a Ana Clara saiu, ele não conseguia pegar ela assim, ele segurou ela assim, ela escorregou. Ele falou assim, mãezinha, eu não esqueço dessas palavras, você queria pagar R$ 1.600 para colocar ela para fora? Porque naquela época era esse valor. Eu só comecei a agradecer. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Ele virou para mim e falou assim, a senhora é evangélica? Eu falei, não, eu sou católica, apostólica romana. Ele falou assim, mas a senhora clamou demais pela sua filha. Eu falei assim, mas Deus falou comigo que ela ia sair. E ela saiu assim, sem precisar de fazer força. Então, assim, as experiências que eu tive com o Senhor no decorrer da minha vida são experiências muito grandes. Então, no período do meu tratamento, Deus, ele enviou pessoas para falar comigo. Que eu iria passar por um momento de enfermidade no qual eu iria confundir a cabeça do homem. Só que confundiu minha cabeça também, né? Eu falava, Senhor, pega leve. Confundia minha cabeça também, não. E foi esse tsunami de emoções, né? Então, assim, foi o que me amadureceu como pessoa, o que fortaleceu a minha fé diante do Senhor. Eu amo o que eu sou hoje. Eu sou apaixonada comigo mesma. Tem pessoas que chegam perto de mim recentemente, uma senhora da nossa igreja, ela chegou perto de mim e ela falou assim, o meu esposo, ele fala que vem em você uma paz tão grande. Aquilo eu fiquei emocionada, que eu falei assim, nossa, mas eu tô tão turbulenta hoje. Aí eu vejo uma paz muito grande e Deus colocou várias pessoas para mostrar essa devoção, para mostrar essa fé. E as experiências que eu tive dentro da igreja também foram maravilhosas, participando dos encontros que eu participei. O que amadureceu também o meu relacionamento a dois, né, meu casamento, os encontros de casais. Tudo isso é muito essencial para a nossa vida. A nossa vida não é só de trabalho, não é só de dinheiro. A nossa vida, principalmente, ela é abastecimento espiritual. Porque se a gente não tem esse abastecimento, esse fortalecimento, a gente não consegue chegar onde a gente quer. Porque a gente cai, os buracos são grandes. A gente vive muita batalha, entendeu? E assim, é o que eu tento passar para os meus filhos hoje. No momento da tribulação, disso aí você tirar o que é bom. Depois que o meu pai faleceu, o que eu consegui entender? Antes do meu pai falecer, uns dias antes, eu estava com muita dor no peito. E meu pai ficou preocupado comigo. Meu pai falou assim, desacelera, você está trabalhando demais, pelo amor de Deus. Eu chorava. E quando eu não queria que meus filhos me vissem nas crises, na época, eu ia para a casa do meu pai, lá tem um quintal grande, eles ficavam brincando, eu ficava sentada na mesa, tomando café, chorando com meu pai e com minha mãe. Às vezes nem meu esposo, ele via aquilo que eu não queria que ele passasse por aquele processo dolorido comigo, sabe? Porque o do Covid já foi suficiente. Então, assim, foi muito lindo, eu falo. Esse processo foi lindo. E quando eu vivo esse deserto, igual agora a gente está vivendo essa quarentena, né? Essa quaresma que a gente vive, ele é um momento da gente acender a chama novamente da fé. Da gente ver o que eu quero para o meu futuro, o que eu quero para os meus filhos. E interceder cada dia pelos filhos, porque os nossos filhos, eu tenho medo, às vezes eu falo assim, que hoje, se falasse em inglês, qual é o seu maior medo hoje? Que meus filhos passam pelo que eu passei.
Então, eu intercedo pelos meus filhos 24 horas. Qualquer hora que eu me pego, eu já estou assim, Senhor, cuida de fulano, tá na moto, Senhor, tá dirigindo, é o que for. Coloco meu esposo na presença do Senhor. A minha vida é essa, é estar intercedendo pela minha família o tempo todo. Mesmo, às vezes, a pessoa falar assim, Gleice, mas quando você está fazendo tratamento, a gente fica... Não. A gente se fecha se a gente quiser. A primeira cura é você se aceitar, é você aceitar o que você tem. Quando você aceita o problema, você aceita o que você tem, tudo fica leve. Você faz o seu tratamento tranquilo, você procura os profissionais tranquilamente. Se precisar de voltar, você volta. O médico, ele começa a virar quase parente. Mas a gente tem que aceitar o que a gente tem. Se você não aceita, você nunca vai ter a cura. Porque os profissionais estão aí. Deus, ele fez os profissionais para quê? Para eles nos auxiliar. É pedir a Deus o profissional certo. Porque tem alguns que querem tacar medicamento na gente, mas tem aquele que não, que ele quer a sua cura mesmo. Igual agora, a última puxão de orelha que eu tive é, se você não fizer atividade física, eu não te atendo mais, porque eu sou preguiçosa. Se você falar, tô indo pra academia, eu falo, faz um bocado de exercício lá pra mim, que eu tenho preguiça nisso. Então, assim, eu sempre gostei muito de conversar. Eu sempre gostei muito de bater papo. Então, eu acho que isso foi muito fácil para mim lidar com toda essa situação, continuar nessa devoção, correr atrás de tudo aquilo que eu quero. Defina a sua vida com uma palavra. Uma palavra? Deus. Defina a sua história de vida com uma frase. Família. Minha família. Agora é o jogo das palavras. Ai. Eu vou citar nomes e você vai defini-los, ou palavras, e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Ok. Vida. É tudo pra mim. Colégio Bom Pastor. Ai, foi a melhor época da minha vida. Ansiedade. A ansiedade, ela nos faz viver o medo, mas ao mesmo tempo nos faz viver a fé. Burnout. Ela veio para construir o que eu sou hoje. Gleice Mangabeira. Eu me amo. 10 de setembro de 2005. Meu casamento. Eu sei. Foi muito lindo. Eu casei. Achei que eu nunca ia casar na minha vida. Deus colocou a pessoa certa na minha vida. O Fábio foi resposta de oração. Foram 3 anos orando. Pedindo a Deus a pessoa certa. E ele mandou o Fábio. Fábio. É tudo. Maternidade. Me mostrou ser o leão que eu sou hoje. Ser vó pra você é o quê? É uma experiência nova. Sendo uma mãe mais chata, né? Porque a gente faz pelos netos que a gente não faz pelos filhos. Empreendedorismo. Lutar para dar algo melhor para os meus filhos. Quando você fecha os olhos, quem ou o que você imagina? Quando eu fecho meus olhos, eu vejo minha casa e o meu marido do meu lado. Meu esposo. Se ao invés deste careca barbudo que está na sua frente estivesse o seu pai, o que você falaria para ele? Que eu amo muito ele. Ele partiu muito cedo. Tinha muito ainda que viver com a gente, mas foi a hora de Deus. Ele me ensinou muita coisa. Meu pai errou muito. Meu pai, ele viveu o que ele queria viver. Mas os últimos anos de vida dele, ele me mostrou que a gente tem que ter a humildade de se arrepender. Meu pai, ele não era uma pessoa de pedir perdão. Ele separou da minha mãe, saiu de casa, voltou. Minha mãe tem um coração maravilhoso, minha mãe aceitou ele. Sim. Minha mãe falou assim, não, eu casei com ele e ele vai ficar comigo até o final. Meu pai voltou para dentro de casa, meu pai saiu, voltou só com a roupa do corpo. Minha mãe aceitou ele, cuidou dele. Quando ele adoeceu,
Foi muito rápido. Foi coisa de 23 dias. Começou as dores. Era só ansiedade, como todos falavam, né? E meu pai foi coisa de 24 horas. Meu pai, ele internou. Ele deu uma insuficiência respiratória. Ele não estava bem, meu pai morreu. E essa data do dia 23 de agosto ficou marcada. Perdeu meu pai daquele jeito. E foi o momento que a gente estava vivendo o melhor momento de família. Meu pai queria que a gente almoçasse todo domingo na casa dele. Meu pai, o hobby dele era pescar na ponte do Rio Doce. Ele pegava os peixes dele, eu falava, pai, isso fica fazendo a gente comer esse peixe contaminado. Mas eu falei, Senhor, se tem ferro aqui, que tá todo mundo ferrado, né? Literalmente. Mas era aquele momento para ele ali, ele amava receber os genros dele, os filhos, netos, reunir todo mundo ali, era aquela confraternização. Se a gente soubesse o dia da partida, a gente vivia esses momentos com mais intensidade. Então, meu pai, os últimos dias de vida dele foi assim, ele querendo sempre reunir a família. Mas meu irmão não pôde viver isso, porque meu irmão estava morando na Europa. E ele estava vivendo o processo de documentação. Então, meu irmão caçula, ele sofreu tudo isso longe. E agora que ele está aqui com a gente, né? Mas, assim, se eu puder... Hoje, com o olho fechado, assim, a gente emociona, né? Mas eu fiz tudo que eu pude pelo meu pai. No último ano de vida dele, a única coisa que ele me pediu é que ele queria a festa de aniversário dele. Ele ia fazer 70 anos em maio. Eu falei, pai, com que dinheiro? Tem dinheiro, acabamos de fazer o casamento da Ju, não tem dinheiro. Aí ele, não, mas eu quero uma festa igual o casamento dela. Queria chácara, DJ, música ao vivo, queria tudo. Aí eu respirei e falei, Senhor, orando, como sempre, a minha base, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o Senhor. Manda cliente, ó Pai, porque eu tenho força de vontade de trabalhar. Eu preciso de vender, eu preciso de trabalhar. Eu amo vender. Sim. O fato de hoje eu ter meu próprio negócio é que eu amo vender. Por isso que eu não fui para a escola. Como diz meu médico, te colocar na escola é desperdício, porque você vende muito bem. Então, ali nós fizemos o aniversário do meu pai. Meu pai convidou a família, ele estava muito feliz no dia. Eu perguntei ele, abracei ele. Pai, e aí, o que o senhor está gostando de sua festa? A cantora está aí, a Grazi, se eu queria a Grazi está aí, o Dayan está aí, o DJ que o senhor queria, o senhor está gostando? Ele falou assim, chorando, ele falou assim, eu nunca imaginei na minha vida ter uma festa dessa. A festa do meu pai foi dia 21 de maio. Meu pai faleceu dia 23 de agosto. Foram 90 dias, foi a despedida dele. Então, aí eu consigo deitar hoje com a cabeça tranquila, coração em paz, que eu realizei o sonho dele, que era a festa de aniversário, que ele tanto sonhava. Se a gente soubesse que fazer algo para alguém era despedida, a gente vivia melhor, né? Então, hoje eu vivo isso com meus filhos. Tipo assim, tudo que eu posso fazer. Tem hora que eu faço até o que eu não posso. Pela minha família eu faço. Eu sou apaixonada com meus filhos, apaixonada com meus netos, apaixonada com meu marido. Ele sabe disso, todo dia eu falo com ele, eu te amo, hein? Eu chego a ser até enjoada, né? Mas tem que falar. Às vezes a gente vive esse tabu de... Existe a inveja, existe. O olho grande, existe. Mas acima disso existe Deus. Então, quando você entrega a sua família na presença do Senhor, quando você está em oração, quando você intercede, não existe olho grande, não existe inveja que vai abalar a sua família. Pode até encostar, estremecer, sim, mas a sua fé ela vai ser testada mais uma vez. Defina essa conversa com uma palavra. Hoje foi o testemunho de vida que eu nunca dei para ninguém. Você é a pessoa que Deus escolheu para mim poder estar falando do momento mais difícil da minha vida. E do momento mais lindo, né? Porque de tudo que eu vivi, tudo que eu sou hoje. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso na igreja. Eu nunca tive a oportunidade de ser convidada por ninguém, que hoje, às vezes, eu vejo muitos encontros, né? Encontros de jovens, encontros de igrejas. Eu nunca fui convidada para poder falar da minha vida. Mas nem todo mundo também sabe, né? E Deus enviou você. Uhum. Você. Que eu me identifiquei muito
para poder estar falando, e Deus, ele tocou muito no meu coração para estar aqui, para poder falar isso hoje. Não foi assim à toa, não, porque domingo eu estava na igreja, pedindo a Deus, Senhor, se for de tua vontade, eu vou estar lá terça-feira, se não for, eu não vou. Nem comentei isso com todo mundo, falei lá em casa. Nem comigo. Eu só falei assim, em casa. Eu tenho uma entrevista para dar. Não, você não vai fazer isso, não. Eu tenho uma entrevista. Se for da vontade de Deus, eu vou. Então, ontem, na hora que você mandou a mensagem, eu falei, Senhor, se não for para me poder falar, porque as pessoas têm medo de falar o que viveu. As pessoas têm medo de expor as situações que passou. Eu falei, se for para me poder estar lá, eu vou. Então, se eu estou aqui hoje, é porque Deus preparou esse momento. Não estou aqui à toa. Deus, ele tem um propósito muito grande. E quem sou eu para poder falar algo, né? É Deus. E eu fico muito feliz de poder ter sido esse instrumento na sua vida, de você poder relatar tudo que você passou. Eu, ao mesmo tempo, fico muito feliz pela confiança que você me passou e, de fato, guardarei para sempre o dia de hoje na minha carreira profissional. Muito obrigado. Sucesso, como eu te falei. A minha lua de mel, vou procurar você ano que vem. Lógico. Pra gente poder ver pra onde que eu vou junto com a Larissa. Nossa, e vamos programar a lua de mel. Inesquecível, pode ter certeza. Já estamos pensando em ir pro Chile. Demorou, mas você quer ir na neve não, né? Não. Então tá bom. Senão vai ficar muito frio, vai ter lua de mel. E preto no frio, nossa senhora. A gente não aguenta, não. A gente não aguenta, não. Obrigado mais uma vez, Gleice. Obrigado pelo dia de hoje. Tamo junto. Sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tamo junto, Gleice. E com esse episódio pra lá de especial e muito marcante e edificante pra história do Resenha Cash, vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto, claro, em uma próxima oportunidade com mais uma história para você que sempre nos acompanha aqui no podcast Imortalizador de Histórias. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.